E hoje chegamos ao nosso último dia do desafio Desperta. Foram 7 dias mergulhados na palavra e nós estamos estudando provérbios. E eu separei alguns provérbios, né, especiais para vocês. Todos os provérbios são maravilhosos, que vocês possam continuar, né, e ler todo o provérbio, porque são muitas instruções, são muitos ensinamentos na qual nós precisamos aplicar nas nossas vidas, tá bom? Então hoje, para encerrar, o estudo foi sobre o capítulo 31. E o capítulo 31 traz um estudo sobre a mulher virtuosa, a sabedoria encarnada e o temor do Senhor. Provérbios 31, gente, talvez seja um dos capítulos que é mais mal compreendido da Bíblia. Tem muitas interpretações erradas sobre ela, muitas mulheres leem esse texto e sentem um peso muito grande, sentem muita cobrança, sentem insuficiência, sentem também comparação, ou muitas vezes parte para outro lado de que a mulher necessariamente é uma mulher que deva ser do lar, né, que deva cuidar exclusivamente do lar. Mas Provérbios 31, ele não foi escrito para nos deixar mal, né, para nos deixar mal com perfeccionismo espiritual, para nos cobrarmos. Ele foi escrito para revelar o retrato de uma vida que é construída com sabedoria, uma vida que deva ser construída com temor ao Senhor, principalmente, com caráter e com diligência, tá? Então esse capítulo, ele não descreve uma mulher perfeita, mas sim uma mulher exemplar. Para começarmos, todo mundo geralmente pula, inclusive, a leitura desses primeiros versículos aqui, onde fala de ditados do rei Lemuel. Mas ele está aqui justamente porque é importante e é um complemento, né, ao epílogo que está abaixo da mulher exemplar. Então o capítulo começa dizendo, ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez, ou seja, a mãe de Lemuel, ele deixou ensinamentos, ela escreveu instruções maternas ao rei Lemuel, e nessas instruções maternas ela fala muito ela fala muito sobre caráter, sobre liderança, sobre justiça, sobre domínio próprio e sobre o tipo de mulher verdadeiramente valiosa. Então aqui são conselhos de uma mãe ao filho, né, para que ele evite excessos, para que ele faça justiça e tenha cuidado com os vulneráveis. Diz que um líder sábio precisa de autocontrole, discernimento e compromisso com a justiça, e sobre o tipo da mulher virtuosa que ele deve, né, se relacionar. O texto ele não fala de um checklist necessariamente a ser cumprido, mas ele fala sobre uma revelação disso que é sobre sabedoria, que nós já aprendemos, né, bastante coisa durante esses dias, e aqui continua, né, o conselho de uma mãe com instruções de sabedoria para ele viver na prática. Então, antes da mulher virtuosa, antes da mulher exemplar que vem abaixo do epílogo, existe um alerta ao homem, né? Então, antes da descrição da mulher virtuosa, existe advertências ao rei. O capítulo 31, versículo 3, ele aqui fala, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Então aqui não é uma condenação à mulher, mas é uma alerta contra as relações desordenadas, a sedução, a falta de domínio. Então o mesmo livro já tinha mostrado várias vezes em capítulos anteriores como a sedução sem sabedoria destrói. Nós já lemos isso no nosso outro devocional, tá? Então aqui nós precisamos ter uma interpretação de que a mulher virtuosa, e aqui é onde muitas interpretam errada, não é apenas a mulher do lar, tá? A mulher virtuosa, vocês veem aqui no capítulo 31, ela negocia, ela empreende, ela planta, ela compra o campo, ela vende, ela lidera a casa, ela organiza os seus recursos, ela ensina, ela cuida da família, ela influencia a cidade. Então ela é uma empreendedora, ela é previdente. Então ela não é retratada como uma mulher passiva, como uma mulher que não faz nada. Ela é retratada como uma mulher forte, como uma mulher sábia, uma mulher produtiva. Então a palavra virtuosa que diz aqui, no versículo 10, ó, uma esposa exemplar, uma esposa virtuosa, feliz quem a encontrar. Essa palavra carrega sentido de força, carrega sentido de valor, de capacidade, de excelência, de firmeza e de nobreza. Então a mesma palavra era usada para os homens valentes de guerra. Então Provérbios 31, ela não descreve uma fragilidade, ela descreve uma força governada pela sabedoria. E aqui continua dizendo que uma esposa exemplar, virtuosa, é muito mais valiosa do que rubis. Então, o verdadeiro valor não está necessariamente, né, na aparência física, ela excede a tudo isso. Então, o texto começa falando de valor antes de falar
de aparência. E isso é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, onde nós vivemos uma geração que está obcecada, gente, obcecada por imagem, por estética, por validação, por comparação o tempo todo, principalmente com o corpo, mas também com o rosto, né? Muitas mulheres se transformando o seu rosto fisicamente. E sobre performance também. Mas Provérbios 31 nos lembra isso, né? Que existe algo muito mais profundo do que apenas a aparência física. Existe o verdadeiro valor da mulher que nasce do seu caráter. Aqui no capítulo 31, versículo 13, diz: escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. No versículo 16 diz: ela avalia um campo e o compra, com o que ganha uma planta, com o que ganha, planta uma vinha. Versículo 18: administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Você vê aqui que todo esse contexto destrói a ideia de que a espiritualidade bíblica ela é passiva, de que a mulher ela tem que ser a mulher do lar, de que a mulher não deve fazer nada, de que a mulher simplesmente, né, não use o seu potencial, fique negligenciando o seu potencial. Não, aqui a mulher virtuosa, ela agrega valor, a mulher virtuosa, ela é empreendedora, ela é trabalhadora. Então a mulher sabe, ela trabalha, ela constrói, ela administra, ela gera, ela organiza, ela multiplica. Então aqui nos lembra que a preguiça ela nunca foi exaltada. Novamente aqui o texto traz sobre a preguiça. Ele fala aqui, ó, no versículo 27, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Ela é um exemplo de força, de generosidade. Hoje, muitas mulheres vivem dois extremos, né? Nós temos as mulheres exauridas por performance e nós temos as mulheres que estão negligenciando o seu potencial. Tem mulheres que simplesmente estão negligenciando o seu potencial porque ela não acredita em si, não só porque ela quer ser do lar, quer cuidar da casa, dos seus familiares. E isso é uma bênção, mulheres também que escolhem fazer isso. Mas ainda que estejam fazendo isso, vocês vejam que a mulher, ela não tem preguiça. Ela faz as coisas com prazer da sua casa. Ela entrega o seu trabalho do lar com prazer. Então, tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer com amor. Mas muitas mulheres estão negligenciando negligenciando a sua postura profissional, o seu trabalho, porque ela não está curada emocionalmente, ela não está bem emocionalmente. Então, muitas mulheres estão negligenciando o seu potencial por falta de força mesmo, de presença espiritual, de presença, de maturidade emocional. Então, Provérbios 31 nos mostra força sem perder a feminilidade. E você vê que a mulher trabalha, a mulher produz, né, sem perder sabedoria e com capacidade, sem perder o temor do Senhor. Versículo 25 traz: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. E isso, quando ele fala aqui que reveste-se de força e dignidade, ele traz esse cunho simbólico, né, de se vestir. Então, não é apenas vestir a roupa, não é apenas o tecido, mas é a postura interior. A mulher se revestir, né, carregar dignidade, carregar firmeza, estabilidade, segurança, honra. Então, hoje muitas pessoas estão bem externamente, mas estão destruídas internamente. O versículo 26 o versículo 26 traz: fala com sabedoria e ensina com amor. Mais uma vez, ele traz sobre a fala, o que a nossa boca carrega. A nossa boca precisa carregar sabedoria. Então, a mulher virtuosa, ela não é reconhecida apenas pelo que ela faz, mas pelo que ela transmite. Então, a sua fala, ela vai edificar, ela vai orientar, ela vai aconselhar, ela vai curar, ela vai conduzir. Ela não usa as palavras como uma arma, ela usa as palavras com sabedoria. O versículo 27 diz, o que eu falei, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, como eu falei, o texto não está dizendo que o valor da mulher existe apenas para o serviço doméstico. A ideia aqui é que ela não vive de negligência, ela zela sobre aquilo que Deus colocou em suas mãos, e isso está em todos os lugares, seja na sua casa, no seu lar, fazendo as suas atividades domésticas. Então, o verdadeiro centro do capítulo, depois de tudo, da beleza, do trabalho, da força, da sabedoria, da organização, da produtividade, o texto chega ao ponto central, que é o versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então, esse é o eixo do capítulo inteiro. O temor ao Senhor é o versículo mais importante, gente. O temor ao Senhor é a fonte de tudo que essa mulher sábia, de que essa mulher virtuosa se torna. Então, a Bíblia, ela fala sobre a beleza, ela não condena a beleza, mas ela confronta a nossa idolatria pela aparência, a aparência a qualquer custo, as transformações, né, desenfreadas. Então, ele quer trazer como destaque que a beleza ela é temporária, mas o temor do Senhor é quem verdadeiramente transforma o nosso interior.
de forma eterna. Então a nossa beleza física e externa, ela é temporária, mas o temor do Senhor, que transforma o nosso interior, ela é eterna. Então o temor do Senhor, lembrando, o que é temor do Senhor? Não é medo, tá? Mas é reverência, é submissão, é dependência do Senhor, é alinhamento, é vida governada por Deus, tá? Então essa mulher ela é admirada não apenas porque ela produz muito, não apenas porque ela é muito bonita, mas ela é admirada porque sua vida está alinhada ao Senhor. E Provérbios começou, né, lá em Provérbios 1, capítulo 1, que nós lemos, começou dizendo sobre o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e aqui nós encerramos o capítulo também, dizendo que a beleza da mulher virtuosa está principalmente na presença do Senhor, no temor ao Senhor. Então, nós encerramos o nosso capítulo aqui, enfatizando principalmente para vocês, mulheres, que interpretam errado o capítulo 31, que nós não precisamos fazer tudo, nós não precisamos dar conta de tudo, nós não precisamos ser perfeita. O texto não exige perfeccionismo, não exige de nós perfeição, mas exige de nós termos uma maturidade, exige de nós termos um caráter íntegro, exige de nós agirmos com sabedoria, mas principalmente termos temor ao Senhor. Nós vivemos numa era, numa geração que ensina mulheres a construírem a imagem antes de construir raízes. Então lembre que Provérbios 31 está te chamando de volta para algo mais profundo, está te chamando de volta para que você tenha temor ao Senhor, para que você viva, para que você sustente dentro de si o temor ao Senhor. Então o mundo diz, seja admirada, mas Deus diz, seja enraizada. Então que nós possamos ser mulheres sábias, e mulher sábia não é aquela que não falha, é aquela que constrói uma vida sobre o temor do Senhor. Então que nós possamos pedir a Deus e orar a Deus para que Ele construa em nós um coração sábio, para que Ele nos livre constantemente de aprovação, de comparação e validação externa nesse mundo que tanto tem exigido. Então vamos pedir a Deus para que nós possamos construir uma vida não de aparência, mas de uma vida que nós possamos carregar sabedoria, discernimento, entendimento e que Deus possa revelar em nós o caráter de Cristo, ok? É isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. E hoje eu encerro esse capítulo, eu já encerro esse desafio, gente, com o coração tão grato, tão feliz. Vocês não têm noção o tanto que eu aprendi durante esses dias, o tanto que meu coração e minha mente estão saindo carregadas, estão saindo desse desafio com tantos entendimentos e discernimentos, e eu tenho certeza com muito mais sabedoria, para que eu possa ser uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, como Deus nos pediu para ser, como Ele escreveu, né, como Ele trouxe na sua palavra. Nós possamos ser mulheres sábias e exemplares por onde nós passarmos.